Olá, meus queridos alunos do Instituto Educacional Vera Cruz, aqui da Unidade de Patos. Eu sou o professor Valderedo Júnior e venho trazer essa aula direcionada aos meus alunos do 7º ano, ok? Nós vamos falar hoje sobre a filosofia racionalista, isso mesmo, a filosofia que é considerada como sendo aquela grande marca do pensamento de um filósofo muito conhecido na história da filosofia chamado René Descartes. E aí eu queria que você me acompanhasse no slide, onde nós já iniciamos essa aula com a frase do próprio René Descartes. Quando Descartes vai dizer, penso, logo existo. Essa frase ela é muito importante, na verdade ela é a chave do pensamento cartesiano. Ela é a chave do pensamento do que nós vamos chamar de início da epistemologia moderna. Epistemologia? Como que é isso? Tal. Vamos ver um pouco mais à frente. Veja só, antes de nós aprofundarmos um pouco mais, quando nós iniciamos a modernidade, pensadores, assim como Descartes, vão trazer vários questionamentos em relação ao conhecimento que até então existia. Aquilo que nós chamamos de conhecimento do senso comum. Mas Descartes ele não criticou só o senso comum, ele também criticou os teóricos, os doutores e as ideias que se tinha na época dele. Né? O Descartes ele vai questionar, na verdade, todo o conhecimento até então produzido ao longo da história da filosofia. Depois de terminar seus estudos, entende o Descartes que simplesmente ele provavelmente não teria aprendido absolutamente nada daquilo que de fato seria importante, relevante, ou se existia alguma coisa a se aproveitar, era muito pouco. Esse era o pensamento. Mas antes de nós aprofundarmos ainda mais também Descartes, vamos para algumas questões aqui muito importantes. Primeiro, essa pergunta: qual será a capacidade do homem de conhecer? Olha só, qual será a capacidade do homem de conhecer? Segunda pergunta, como ocorre esse conhecimento? Terceira, qual é a origem das ideias? Veja que essas três perguntas elas são fundamentais. Primeiro, qual será a capacidade do homem conhecer? Ou seja, até onde vai a capacidade que o homem tem de aprender, de conhecer e de saber? É o conhecimento humano ilimitado? É o conhecimento humano infinito? Ou há limites, ou há finitude para aquilo que a gente pode conhecer? Isso é um detalhe importante. Então, como ocorre esse conhecimento também? Ou seja, como é que o conhecimento ele vai sendo, digamos assim, ele vai nascendo, certo? Para nós seres humanos. Como é que o conhecimento ele brota, ele vem, é uma coisa de dentro para fora ou de fora para dentro? Como é essa questão? Então, os estudos do pensamento, ou seja, a epistemologia, o estudo do conhecimento, segundo a visão moderna, buscava responder essas questões. O que de fato é o conhecimento? Onde ele está? Como posso chegar até ele? Essas perguntas elas são fundamentais. Veja essa imagem que legal. Você tem o planeta rodeado de livros. Pois é. A pergunta é, em um mundo tão complexo e cheio de conhecimento e de informação, onde eu posso encontrá-lo? Será que é na internet? Será que são nos livros? Será que é lá fora? Será que é aquilo que meu pai e minha mãe falam? Será que é aqueles ensinamentos que bisavós e tataravós passaram, foram passando de geração para geração? Onde é? Qual é a fonte, a verdadeira fonte do conhecimento? Onde é que eu posso encontrar aquilo que a gente brinca falando do trocadilho? Onde é que eu posso encontrar a verdade verdadeira? Se é que ela existe? Ou você nunca parou para pensar nisso? Pois é. Aí vem, né? Essa procura pelo conhecimento, gente, ela é muito antiga. Apesar da gente estar falando da modernidade, como os modernos, como assim são chamados, eles começam a ver e encontrar esse conhecimento e buscá-lo, isso é uma coisa de muito antes
Na verdade, como diria o próprio Aristóteles, por natureza o homem aspira pelo conhecimento, o homem deseja saber, e assim sendo, o pensamento humano ele não vai se restringir a simplesmente uma visão simples, uma visão, digamos, superficial da coisa. O conhecimento ele é muito mais aprofundado. Existem muito mais coisas que nós podemos aprender se nós não tivermos uma visão superficial de determinado assunto. E esse é um detalhe importante. Assim sendo, em meados do quinto século antes de Cristo, nós temos as chamadas figuras dos sofistas. Esses sofistas, gente, que eram nada mais nada menos do que pessoas que relativizavam o conhecimento, relativizavam o saber, pessoas que, de certa maneira, faziam com que as ideias que eram apresentadas como verdade fossem vistas apenas como meras opiniões. Esses caras vão ser muito criticados por Sócrates e, posteriormente, também por Platão. E por quê? Porque tanto Sócrates quanto Platão entendiam que existia uma verdade única, uma verdade absoluta, certo? E o Sócrates entendia que o ser humano devia buscar essa verdade. Lógico que essa verdade ela não está assim tão acessível, mas há um caminho, há um percurso que ele é necessário ser percorrido para poder se chegar lá. Essa era a visão que Sócrates tinha. Mas Sócrates, em nenhum momento, os filósofos ao longo da história, ao perceber a dificuldade de se obter a verdade, eles não se omitiram em buscá-la. Lógico que temos um momentozinho ali específico, no chamado período helenístico, onde tem uma escola filosófica chamada de ceticismo, e no ceticismo nós vamos ter um pouquinho um discurso modificado em relação a isso. Mas o ceticismo, segure aí, porque também a gente vai aprofundar um pouco mais. Esse nosso momento, ele é uma introdução à epistemologia moderna. Pois bem, e para nós podermos introduzirmos esse assunto, nós precisamos entender o que é que esses camaradas pensavam, o que é que eles diziam, tá? Quais eram as preocupações dos chamados filósofos da modernidade? Entre eles, o René Descartes, ou, se você for mais íntimo e preferir, Renatos Cartésios, por que não? Então, o pensamento filosófico, ele vai buscar uma série de possibilidades de conhecimento e as diferentes formas que eu posso obtê-lo. Esse é um detalhe importante. Para isso, para essa busca pelo conhecimento, por essa ânsia que o ser humano tem de conhecer, nós vamos chamar essa investigação no período moderno de teoria do conhecimento. Ou, se você preferir, um nome um pouquinho mais difícil, mais complicado, também conhecido por gnosiologia. Ou gnoseologia, se você preferir. E o que significa essa teoria do conhecimento e essa gnoseologia? Vamos aprofundar mais? Pois bem, antes, aí vem perguntas, questionamentos. Claro, questionamentos. Indagações filosóficas acerca do conhecimento. Não sei se em algum momento você já parou para pensar sobre isso. Se não, eis o momento oportuno. E vai dizer então, ou vamos aprender aqui, segundo o que vai ser dito. Primeiro, a primeira pergunta e questionamento. O que é o conhecimento? Porque se eu estou estudando, se a nossa aula é sobre epistemologia moderna, e epistemologia é o estudo sobre o conhecimento, a primeira pergunta que vem é: o que é conhecimento? E aí, filhos, essa é uma daquelas perguntas que dá dor de cabeça. Essa é uma daquelas perguntas que quando eu faço em sala de aula, eu já estou vendo vocês ali simplesmente passando a mão na cabeça, vocês ali dizendo: meu cara, que isso, velho, conhecimento. Eu sei o que é, mas eu não consigo explicar, eu não consigo responder. Não é isso? Não é assim que às vezes acontece? Você diz: Valderedo, professor, você está perturbando demais a minha mente. Pois é. Filosofia é sacudir, é balançar, é fazer com que a gente saia daquela zona de conforto. Pois bem, o que é o conhecimento?
Segure. O conhecimento é de fato possível? Ou não? Lembra daquela escola que eu falei? Lá do período helenístico? Os céticos. O que é que os céticos vão dizer? Não. O conhecimento não é possível. Por isso que os céticos vão dizer, não vamos buscar isso não. A gente não vai chegar lá. Ou porque a verdade não existe, ou porque a gente não tem capacidade, mas a gente não chega nela. Então o que nos resta, segundo os nossos queridos filósofos do período helenístico, conhecidos como céticos, é simplesmente abrirmos mão de alcançarmos esse conhecimento, essa verdade. Pois é. Seguindo. Quais são os limites do conhecimento humano? Professor, não, eu não tenho limites, eu sou o cara. E a gente sabe que existem limites. Sim, eu não sei de tudo. Vocês não sabem de tudo. E que bom, né? Imagina se a gente soubesse de tudo. Olha como a vida seria um tédio. Imagina sua festa de aniversário. Surpresa. Mas não é surpresa. Por quê? Porque você já sabe. Estão fazendo uma festa de aniversário para você. E aí tá todo mundo com a luz apagada ali na sala de janta, tudo, bolo bonito, todo mundo reunido e tal. Tá seu pai, sua mãe, seus tios, avós, papagaio, periquito, cachorrinho lá em cima da mesa, aquele molequinho pequenininho que sempre fica ali querendo meter a mão e já pegar no bolo. Você entra e acende a luz e todo mundo começa a cantar parabéns. Surpresa. Mas se a gente já souber de tudo, qual é a graça disso? Nenhuma. Aí seguindo. Quais são as fontes do conhecimento humano? Agora aqui sim, vamos voltar para a primeira pergunta e vamos começar a responder todas. A partir dessa quarta pergunta que diz o seguinte: quais são as fontes do conhecimento? Para a epistemologia moderna, nós vamos trabalhar duas hoje. Quais são essas? Duas, porque senão assim fica 4. Duas. Quais são essas duas? Primeira, racionalismo. Racionalismo que tem como pai René Descartes. E o Descartes ele vai entender que todo conhecimento, toda verdade, ela é possível através da razão. Então, racionalismo é a corrente filosófica que entende que a razão é a fonte para o conhecimento. Porém, existe uma outra corrente filosófica moderna muito famosa, chamada empirismo. O empirismo que ficou muito famoso por conta daquele que vai, digamos, afamar, digamos assim, ou pelo menos tornar conhecida a chamada filosofia empirista. O nosso querido amigo filósofo Francis Bacon. Também conhecido pelos íntimos, claro, Chico Toicinho. E o Francis Bacon e o Descartes, eles vão promover justamente, de certo modo, essa dualidade. De um lado, a racionalidade. O racionalismo que me diz que toda verdade é proveniente da razão. Do outro lado, o empirismo de Francis Bacon, que me diz que o conhecimento ele é obtido através das experiências. Então, através do racionalismo e do empirismo, vamos tentar resolver essas questões. O que é o conhecimento? O conhecimento é teórico, é aquilo que eu aprendo a partir das minhas leituras, dos meus estudos, dos meus aprofundamentos. O que é o conhecimento? Segundo o empirismo, é vivenciar na prática, vivenciar ali no meu dia a dia as experiências. Muito bem. O conhecimento de fato é possível? Diria o racionalista. Sim. Diria o empiristas. Também. Quais são os limites do conhecimento humano? Aí é complicado. Por quê? Ou não. Assim, eu dizer que há um limite, detalhe importante, viu? Uma coisa é eu dizer que eu tenho um conhecimento limitado. Outra coisa é eu dizer que minha capacidade de aprender é ilimitada. Outra coisa é eu dizer que o conhecimento é ilimitado. O que é que essas três coisas têm de diferente? Simples, sempre o fator vai ser quem? Eu. Então eu posso simplesmente dizer assim, e o mais coerente seria dizer o quê? Eu tenho conhecimento, porém ele é limitado. Ele tem um limite. Seja eu um cara que pense como Descartes,
de forma racional, racionalismo, seja eu como pensa o Francis Bacon, a forma empirista. Em ambos há limites. Porém, quando eu digo que a capacidade, aí a capacidade vai de acordo com a capacidade de experiências que você vai poder viver, segundo o empirismo, e a capacidade de conhecimento que você vai conseguir obter através do seu estudo teórico, diria o racionalismo. Agora, há limites para o conhecimento? Não há. Não há. Existem muitas coisas ainda sem respostas. Existem muitas perguntas que ainda estão vagando. Por quê? Porque nós, seres humanos, não temos a capacidade de respondê-las. Dito isto, a pergunta que a quarta seria aquela que a gente já respondeu no início. Quais são as fontes do conhecimento? Na modernidade, destaca-se esses dois grupos. Racionalismo e empirismo. Uma vai dizer que a minha razão é detentora, aquela que possibilita que eu detenha conhecimento, assim como o empirismo vai dizer que as minhas experiências é quem vão trazer essa questão desse conhecimento para mim. Certo, meus queridos? Então, nós paramos por aqui, encerramos por aqui a nossa introdução à epistemologia moderna. Convido você a ver e rever essa aula quantas vezes precisar. E caso você tenha alguma dúvida, você já sabe quais são os meios que você pode entrar em contato conosco, ok? Um forte abraço do tio Val e até a próxima.